aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, lápis e borracha. Se tiver apontador, deixa próximo também. Isso sempre ajuda. Lembra que a organização ajuda a nossa vida. Agora, abra o seu caderno. Se já tiver registros anteriores, pule uma linha e anote com bastante capricho a data de hoje. Procure no calendário, veja que dia é, registre a data, depois marque aula e língua portuguesa. Marque no seu caderno com bastante capricho. Tudo anotado com capricho? Vamos relembrar nossa aula anterior. Você lembra mais ou menos como foi? Olha lá, nós vimos então a canção Gentileza. Lembra que o Aldo cantou para nós, o Aldo e a Camila Sá escreveram a canção e o Aldo e o Estevão cantaram a canção para nós. Nós também aprendemos sobre o sentido figurado das palavras e sobre o sentido literal. Você lembra disso? Lembra que o sentido figurado é quando usamos uma palavra para dar um outro sentido que não seja o sentido real dela. E o sentido literal é o sentido verdadeiro daquela palavra. Tá recordando disso? E vimos também o uso da palavra obrigado e da palavra obrigada quando serve para agradecer. Então, ela sempre vai concordar com o gênero de quem fala. Você usou corretamente essa palavra aí durante esses dias? Tem prestado atenção à forma que fala? Muito bem. Isso faz bem também. Tá? A gente aplicar o conteúdo, aplicar aquilo que nós aprendemos durante as aulas. Também ficou uma atividade para o nosso Diário da Música. Você fez a tua atividade? Você fez essa atividade complementar? Vamos lembrar o que era. Você tinha que marcar o nome da canção, que foi Gentileza. Marcar gostei ou não gostei da canção que vimos, que foi a canção que o Aldo e o Estevão cantaram para nós. E escrever o porquê você gostou ou não da canção. O meu diário tá ficando bem bacana, olha, tá ficando bem recheado de atividades aqui. Eu vou pegar ele para você ver como que ele está. Então, ele tá ficando aqui, ó, bem recheadinho com as minhas atividades. E essa de hoje, eu deixei aqui. Quem fez essa atividade foi a Lara Isis. A Lara Isis é estudante lá do 4º ano da Escola Municipal Foz do Iguaçu. Quer ver o que ela escreveu? Ela escreveu música gentileza. Gostei. Ela escreveu ali, gentileza gera gentileza. Pratique. Gostei da música porque ela nos passa uma mensagem que devemos ser do bem, ajudar o próximo, ser gentis com as pessoas. Assim a vida será sempre gentil conosco. Muito bacana a resposta da Lara. E a sua, como ficou? Aposto que você também se dedicou aí no seu Diário da Música. Logo no finalzinho da aula, a gente vem com mais atividades. Nós vimos até agora dois textos, canção. 2 textos que foram escritos para serem cantados. Então, o texto 1 foi Gentileza, aquela música que a Marisa Monte escreveu. E o texto 2 foi o texto, a canção que o Aldo Montelevix
e a Camila Sá escreveram, que também é sobre gentileza. E nós vamos fazer agora uma atividade muito bacana. Nós vamos fazer a Batalha das Canções. Você ouviu as duas canções e agora você vai escolher qual é a sua canção preferida. Qual das duas você gostou mais? Vai escolhendo. Você vai acompanhar as perguntas que a professora vai fazer e vai participar e torcer muito pela sua canção favorita. A canção que ganhar a batalha vai levar esse troféu. Olha só que bacana. Então, anota no seu caderno aí. Qual das duas canções até agora você gostou mais? Deixa registrado e nós vamos fazer a atividade da Batalha das Canções. Anota no seu caderno o nome da sua canção preferida. Nós já olhamos as duas, você registra aí o nome para poder marcar os pontos que a sua canção terá. Animado para a nossa Batalha das Canções? Muito bem. Então, como vai funcionar? Eu vou descobrir aqui, tirar o papel que esconde a pergunta. E se for da canção que você escolheu, você anota o ponto aí no seu caderno. Faz um risquinho, faz um sinal. Eu vou usar aqui no meu notas musicais para fazer a marcação. E vou marcar dos dois textos, tá bem? Você vai marcando aí do texto que você escolheu. Primeira pergunta. Vamos lá. Fala sobre a gentileza no dia a dia. As duas canções, será que falam sobre a gentileza no dia a dia? Ou apenas uma? Muito bem, a canção, o texto número 2 aqui, A canção Gentileza, escrita pelo Aldo Montelevix e a Camila Sá, falam sobre a gentileza no dia a dia. Ele vai dizendo o que a gente deve fazer para ser gentil no dia a dia. Se você escolheu essa, marca o ponto. Se você escolheu a gentileza da Marisa Monte, o texto 1, não marca nada. Vamos para a próxima pergunta. Olha lá. Conta a história da obra do Profeta Gentileza. Qual das duas canções contou a história da obra do Profeta Gentileza? Muito bem. Texto 1, a gentileza que a Marisa Monte escreveu. Ponto para esta agora. Até agora temos um empate. Próxima pergunta. Fala palavras de gentileza. Palavras de gentileza. Lembra qual das duas canções que falou palavras de gentileza? Isso mesmo, o texto 2, a gentileza do Aldo Montelevix e da Camila Sá. Então, ponto para esta canção agora. Se você escolheu essa, marca o ponto. Vai registrando aí quantos pontos cada canção tem. Vamos para a próxima pergunta. Fala as palavras do Profeta Gentileza. Qual das duas que falou as palavras do Profeta Gentileza? Exatamente, o texto 1 da Marisa Monte. Ponto para este texto agora. Próximo. É organizado em estrofes. Qual dos dois textos é organizado em estrofes? Você lembra? Isso mesmo, os dois são organizados em estrofes. Então, qualquer um dos dois que você escolheu agora vai receber o ponto. O texto 2 e também o texto vai receber o ponto aqui. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Escrito para cantar. Qual dos dois textos que foi escrito para cantar? Bom, vamos pensar aqui com a professora. O texto 1, Gentileza, é uma canção. Canção foi escrito para
cantar. O texto 2, Gentileza também, é uma canção. Também foi escrito para cantar. Então, mais uma vez, os dois textos vão receber os pontos. Texto 1 e o texto 2. Prender bem aqui. E a última pergunta. Está registrando os pontos do seu texto preferido? A última pergunta agora. Serve para ser apreciada. Qual dos dois textos? Qual das duas? Né? A gentileza da Marisa Monte ou a gentileza do Aldo Montelevix serve para ser apreciada? Nesse caso, os dois são textos escritos para serem apreciados. Tá conferindo aí? Vamos ver agora os pontos, como que ficou? Vou contar aqui pela minha tabela. Texto 1, Gentileza da Marisa Monte. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E o texto 2, A Gentileza do Aldo Montelevix e da Camila Sá. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Isso quer dizer que o troféu vai para os dois textos. Olha lá, os dois são premiados. Os dois nos trouxeram excelentes reflexões. Agora você vai conferir aí na tua tela como ficou essa tabelinha que nós organizamos. Conferiu? Se você tivesse se perdido em algumas das questões que a professora falou, era só conferir e ver se você marcou certinho o ponto aí para sua canção. Há várias formas de registrar isso. Há pessoas que marcam com um risquinho, há uns que fazem uma bolinha. O importante era você ir marcando os pontos da sua canção preferida. E foi muito bacana ver que as duas canções receberam o troféu. Porque as duas nos ensinam, trazem reflexões e nos fazem pensar na gentileza. Não é verdade? Agora nós vamos para uma outra atividade. Vamos refletir mais um pouquinho sobre tudo que temos aprendido até agora. Olha lá, o texto 1, então, na canção que a Marisa Monte escreveu Gentileza, ela fala principalmente das obras do profeta Gentileza. Lembram disso? E ela fala também das palavras no muro. Foram as palavras que o profeta escreveu durante a vida dele, enquanto ele pregava a gentileza. Lembram que ele fazia aquelas obras todas pintadas, 56 obras pintadas no muro, que depois foram consideradas um livro urbano. E quais foram as palavras que ele escrevia no muro? Ele escreveu: o mundo é uma escola, a vida é o circo e amor, palavra que liberta. Então aí a gente tem um resuminho praticamente de tudo que teve na canção. Não é de tudo exatamente, mas das ideias principais da canção. E vimos também o texto 2, A Gentileza, do Aldo Montelevix e da Camila Sá. Essa canção, ela trouxe palavras de gentileza e gestos de gentileza. É sobre isso que ela falava, o assunto principal da canção. E quais foram as palavras de gentileza que apareceram? Foi obrigado, com licença, por favor e bom dia. E os gestos de gentileza que a canção falou? Ele falou sobre cumprimentar, ajudar, sorrir e agradecer. Então aí nós temos, dois esqueminhas com as ideias principais das canções. E nós vamos usar essas ideias agora para poder entender mais algumas questões da língua portuguesa, essas que são bem importantes para o nosso dia a dia, que fazem a gente ser cada vez mais sabido, mais instruído. Olha lá, segue a professora com bastante atenção. Vamos lá. Primeiro esqueminha tá ali, né? Então, obras do profeta, palavras no muro, o mundo é uma escola, a vida é o circo e amor, palavra que liberta. Como que eu podia escrever? Eu coloquei ali num esquema.
né? Coloquei flechinhas para me ajudar, mas eu poderia escrever esse texto de uma outra forma. Quer ver como que eu poderia ter escrito? Assim: as palavras do profeta foram... Dois pontos. O mundo é uma escola, a vida é o circo, amor, palavra que liberta. Vejam, eu falei dois pontos ali propositalmente. Eu não precisava ter falado. Minha leitura, né, fluente, minha leitura melhor, ela deveria ter sido assim, ó. As palavras do profeta foram: o mundo é uma escola, a vida é o circo, amor, palavra que liberta. Por que eu falei aqueles dois pontos? Porque eu tive que inserir dois pontos ali. Olha lá, eu coloquei dois pontos quando eu mudei a forma como eu escrevi esse texto. Mas eu não coloquei só dois pontos, eu coloquei também vírgula para separar as palavras no muro. Você viu ali que apareceram as vírgulas? Muito bem, vai acompanhando a professora para você entender. Olha o próximo. Eu peguei o próximo esqueminha que aparecia ali, da outra música, do texto 2. Ele estava assim: palavras de gentileza. Obrigado, com licença, por favor e bom dia. Eu peguei do jeitinho que estava no texto, por isso que eu estou falando obrigado. Então, ali está o esqueminha. Se eu fosse transformar ele num texto, num outro tipo de texto, olha como ele ficaria. As palavras de gentileza da música são: obrigado, com licença, por favor e bom dia. Vamos ler de novo com a professora. As palavras de gentileza da música são... O que eu coloquei ali? Dois pontos. Obrigado, vírgula, com licença, vírgula, por favor e bom dia. Então, eu coloquei vírgulas para separar obrigado, com licença, por favor. E por último ali, eu não coloquei uma vírgula, eu coloquei e, para inserir o último elemento. Mais um exemplo com a professora. Eu falei das palavras, agora eu vou falar dos gestos. Então, eu peguei o mesmo esqueminha que estava ali na música. Gestos de gentileza. Cumprimentar, ajudar, sorrir e agradecer. Vou transformar em um texto. Olha lá, vamos lendo com a professora. Se você quiser, para prestar mais atenção, ficar mais atento, acompanhe a leitura, vai passando o dedo próximo à tela. Nada de apertar, nem de estragar, mas vai acompanhando a leitura com o dedo. Isso vai ajudando a gente a ficar atento. Olha como ficou. Os gestos de gentileza da música são: cumprimentar, ajudar, sorrir e agradecer. Ficou desta forma. O que a professora inseriu lá? Vamos ler de novo? Os gestos de gentileza da música são... Dois pontos. Cumprimentar, vírgula, ajudar, vírgula, sorrir e agradecer. Então, viram que nós usamos ali dois sinais de pontuação para poder mudar a forma, para poder escrever esse texto? Então, os sinais de pontuação, eles têm uma função na língua portuguesa. Eles são colocados por alguma razão. Vamos ver as razões desses sinais aparecerem agora. Olha lá, dois pontos. Um dos usos do sinal dois pontos é introduzir itens de uma lista. Nós não tínhamos lá uma lista? Lembrem com a professora, nós tínhamos uma lista de palavras, uma lista de gestos. Então, quando eu vou introduzir essa lista, eu uso dois pontos. Em aulas anteriores, nós já vimos outra função de dois pontos. Agora nós vamos pensar em mais uma função que ele tem. Então, essa é uma das funções. E vamos falar também do outro sinal de pontuação que apareceu, que é a vírgula. Então, um dos usos da vírgula é separar itens de uma lista. Nós tínhamos a lista, então colocamos dois pontos para introduzir a lista. E depois, para separar os itens, vocês viram que a gente não escreveu uma coisa grudada na outra, colada à outra. Nós usamos vírgula para separar. Agora, registre isso no seu caderno. Logo, nós vamos fazer uma atividade também.
Registrou com bastante capricho? Lembra que o caderno que você está construindo nas aulas que você assiste, ele serve para consulta. Então, quando você vai escrever, você tem dúvidas, você tem que retornar lá no seu caderno e ver as anotações que você fez, para que elas te ajudem a cada vez lidar melhor com a língua portuguesa no dia a dia. É um livro que você vai escrevendo do seu aprendizado. Vamos praticar isso que você acabou de registrar agora? O que nós vamos fazer? Você vai pegar a folha do seu caderno e vai numerar, ó, do jeitinho que está aparecendo aí. Um tracinho, pula uma linha, coloca o número 2, depois coloca o número 3, o número 4 e o número 5. Você vai colocar essa numeração e eu vou ditar algumas palavras. Agora você vai ter um ditado pela TV. Olha que moderno que nós estamos, né? Ou pelo celular, se você estiver acompanhando de uma outra tela. Vai ter um ditado de palavras. Organizou aí seu caderno? Então, eu vou falar a primeira palavra e você escreve. Olha só. Vou falar palavras que representam a gentileza, tá bem? Nós vimos algumas na canção e agora eu vou falar outras. Então, no número 1. Presta bastante atenção com a professora. Eu vou falar 2 vezes a palavra. Você vai escrever a palavra simpatia. Número 1, simpatia. Registra a palavra. Vamos para a palavra número 2. Vou falar a palavra 2 vezes, preste atenção. 2, sorrisos. Sorrisos. Palavra número 3. Você está acompanhando a professora? Vai escrevendo junto. Vai pensando como escreve a palavra e escreve ela. Palavra número 3. Vou falar 2 vezes novamente. Ó. Presta bastante atenção, fica atento. A palavra é respeito. Respeito. Palavra número 4 agora. A palavra é elogio. Elogio. E a quinta palavra é empatia. Empatia. Muito bem, registrou todas as palavras? Tentou ao menos escrever? É importante, pelo menos as tentativas de escrita. A professora agora vai colocar as palavras para você conferir, ver se escreveu corretamente. Então, palavra 1, simpatia. Palavra 2, sorrisos. Palavra 3, respeito. Palavra 4, elogio. E palavra 5, empatia. Eu vou deixar um tempinho agora para você poder conferir a escrita dessas palavras. Você conhece o significado destas palavras que a professora falou agora? Simpatia, né? Ser simpático com as pessoas, responder, sorrir. Sorrisos a gente já conhece, né? Respeito é uma palavra que nós ouvimos bastante. Respeitar as opiniões dos outros, respeitar a posição que as pessoas ocupam, respeitar aquilo que os outros nos trazem de ensinamento. Respeitar é ouvir, valorizar. Isso é respeito. Elogio é quando
vemos alguma coisa boa e elogiamos, falamos uma palavra positiva. O elogio também é uma gentileza. E empatia é uma palavra que se fala bastante, é colocar-se no lugar do outro. Então, antes da gente falar mal, antes de criticar, antes de julgar, é pensar o que eu faria se estivesse naquele lugar, o que eu faria se estivesse no lugar dessa pessoa. Isso é empatia. E também precisamos praticar no dia a dia. Falar em prática, vamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo na aula, não é verdade? Vem mais um desafio para você. Olha só, o que você vai colocar agora no seu caderno? Você vai organizar estas palavras da lista usando os sinais de pontuação. Eu comecei ali a frase. Olha lá, as palavras que a professora ditou, você pode continuar. Foram, você vai colocar as palavras e os sinais de pontuação. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai ter um tempinho para fazer isso. Registrou a atividade? Fez tudo com capricho? Usou os sinais de pontuação que vimos há pouco? Então, vamos conferir agora com a professora como fica a frase ali escrita. Olha lá. As palavras que a professora ditou foram: 2 pontos. Simpatia, vírgula. Sorrisos, vírgula. Respeito, vírgula. Elogio e empatia. Ponto final. Conseguiu fazer? Faltou alguma coisinha? Então você vai ter um tempinho agora para ajeitar, deixar tudo escrito corretamente.
corrigido no seu caderno, tudo caprichado. Sua professora vai olhar o caderno e ela vai gostar de ver que você tem registrado tudo e tem feito tudo com muita atenção. Agora vem um super desafio para você. Olha só, escreva em uma frase os gestos e as palavras de gentileza que você tem praticado com os seus familiares. Lembre-se de usar os 2 pontos e as vírgulas. Então, pensa lá, que palavras e gestos de gentileza que você e os seus familiares têm praticado aí no dia a dia. Usa eles para escrever uma frase. Tempinho para isso. Escreveu a frase aí no seu caderno? Uma frase simples, mas que retrate os gestos e as palavras de gentileza que você e seus familiares usam. Normalmente nós usamos bom dia, boa tarde, durma bem. São palavras de gentileza, né, do nosso cotidiano, do dia a dia. Lembrou-se de usar os sinais de pontuação? Eles são importantíssimos. Muito bem. Agora nós vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre a música. Você sabia que existem muitos profissionais que trabalham com a música? Ao longo das aulas nós estamos conhecendo alguns. E hoje nós vamos conhecer um outro profissional. Vamos ver se você já sabe algumas dessas perguntas que eu vou fazer, se você já sabe a resposta. Olha lá, responda se puder. Você sabe o que faz um maestro? O que o maestro faz? Como se chama o instrumento que o maestro usa? Você sabe? Já pensou sobre isso? Será que o maestro usa algum instrumento? E o maestro precisa saber tocar todos os instrumentos de uma orquestra? Você já viu uma orquestra tocando? Você já viu em alguma apresentação? Já viu na TV? Em algum programa de TV? Já pesquisou sobre isso? É um mundo curioso, diferente para nós, não é verdade? Você anotou aí as respostas? Você sabe o que faz o maestro? Sim ou não? Registra aí. Como se chama o instrumento que o maestro usa? Você sabe? Se você sabe, marca o nome. Se não sabe, escreve não sei. E o maestro precisa saber tocar todos os instrumentos de uma orquestra? Sim ou não? Responde aí. Sim ou não. Quem vai responder para nós essas perguntas é o próprio maestro. Você vai ficar com o vídeo dele agora. Olá, eu sou Carlos Domingues. Estou aqui para falar um pouco da minha profissão.
Eu exerço uma atividade que não é muito comum no mercado de trabalho, pois eu sou maestro, trabalho com música. Maestro em italiano quer dizer mestre. E todos os mestres eles têm a especialização em alguma atividade, se aprofundam no conhecimento dessa atividade. E no meu caso, eu me aprofundei no conhecimento de música. O que leva um maestro a fazer? O maestro ele tem por atividade interpretar as obras que já foram escritas há muito tempo. Os compositores registravam as suas ideias e determinavam quais instrumentos ou vozes deveriam executar aquela música. E a função do maestro é resgatar essa atividade. Então, ele organiza toda a atividade de construção da música novamente, usando a partitura e o conhecimento dos músicos que trabalham com ele. O maestro não precisa saber tocar todos os instrumentos. O maestro precisa saber como funcionam tais instrumentos para colocarem em atividade junto com a composição e a estrutura da música. Os gestos que o maestro faz são gestos que são previamente combinados. Existe um tratado, existe uma elaboração técnica que determina quais são os movimentos que o maestro faz para determinadas situações e exigências dentro da música. A música é uma combinação de sons que elas devem ser organizadas de forma agradáveis ao ouvido. Cada instrumento executa uma série de sons e esses sons são concebidos pelo compositor de uma forma a deixar a música agradável. E a função do maestro é organizar essas execuções, pegando com que cada material, cada som executado por tal instrumento esteja no local certo, na hora certa, com a forma certa, com a força certa, né? Para que isso traga a composição musical novamente à vida. O maestro ele usa um elemento que chama-se batuta. E a batuta nada mais é do que a extensão do braço do maestro, para que ele possa ser visto, né, no conjunto. Geralmente as grandes orquestras têm de 70 a 110 músicos, e para que ele seja visto, essa extensão do braço dele, que é a batuta, faz com que ele seja melhor visto pelos músicos em determinadas posições do palco. Então essa é a minha profissão. Eu sou maestro, eu trabalho com sons, eu sou trompetista, eu tenho a especialização de trompetista, e geralmente os maestros eles têm uma especialidade em algum instrumento. Esse é o meu instrumento. Espero que vocês gostem dessa profissão, e se vocês quiserem nos seguir, eu sou maestro da Orquestra Sinfônica de Curitiba. Nós estamos na net, nos sites e através da música da Orquestra Sinfônica do Paraná também. Prazer falar com vocês. Então conseguiu responder essas perguntas depois que assistiu o vídeo? Fica bem mais fácil quando o profissional nos ajuda. Então o que faz o maestro? Ele dá vida novamente às músicas que foram registradas. Como se chama o instrumento que ele usa? Ele usa a batuta. E ele precisa saber tocar todos os instrumentos de uma orquestra? Não. Ele falou tudo isso para nós ali no vídeo, não foi? E o maestro, ele rege um concerto. Como será que a gente escreve concerto? Será que é com C ou será que é com S? Você sabia que existem palavras na língua portuguesa que quando a gente muda uma letra muda o sentido? Pois a palavra concerto é uma delas. O concerto, quando se refere à música, ele é escrito com a letra C. Concerto com C. O concerto com S é quando precisamos consertar alguma coisa que estragou. É um concerto que fazemos nas coisas em casa ou em qualquer coisa que tenha estragado. Registra isso também, deixa anotado aí no seu caderno. E vamos agora para o nosso Diário da Música. Você tem feito o seu? O meu tá ficando maravilhoso, só com atividades dos nossos estudantes. Então hoje você vai registrar o quê? Músicas que te fazem lembrar.
Então você vai registrar música que te faz lembrar a escola, música que te faz lembrar um amigo ou uma amiga, música que faz lembrar seus familiares e uma música que faz lembrar as videoaulas. Escreva o nome delas. Você quer um tempinho para anotar isso? Anotou tudo para poder fazer o seu diário da música? Pois a nossa aula chegou ao fim. Na próxima aula nós conferimos quais são as músicas que nos trazem boas lembranças. Até lá, lembre-se que um grande coração é feito de pequenas gentilezas. Eu te espero para a próxima aula. Um grande abraço da professora.